Oi gente, tudo bem? Mais uma vez bem-vindos ao meu canal e eu devo confessar que esse é um dos melhores vídeos que eu estou fazendo, que eu estou preparando, que eu estou gravando para vocês, que se chama Deus e o Câncer. Deus e o câncer, né? É um tema bastante interessante que eu acredito que muita gente que já passou por um processo de câncer, que já passou por essa enfermidade de câncer, assim como eu, vai se identificar muito, principalmente as pessoas que são evangélicas, as pessoas que são cristãs, né? Não necessariamente evangélicas, né? Pessoas também católicas, né? Que servem, que amam a Cristo verdadeiramente e que passaram pelo câncer ou estão passando, vão se identificar de verdade, né? Deus e o câncer, né? Vamos lá. Eu ouvi muitas e muitas vezes, né, pessoas próximas minhas perguntando assim: por que será que a Alana está passando pelo câncer, né? Por que será que Deus está permitindo que a Alana passe pelo câncer? E de novo, né, outra vez, por que será que Deus permitiu que a Alana passasse pelo câncer? De novo, uma vez em 2015, atravessando um processo de quimioterapia, cirurgia, né, muita dor, onde eu tive que me desapegar disso aqui, ó, desse cabelo que eu amo tanto. E me despir de vaidade, porque a quimioterapia ela maltrata muito o corpo com a gente, ela simplesmente muda a nossa identidade, ela muda a nossa feição, né? O excesso de corticoide, às vezes tem gente que perde as unhas, não perde só o cabelo, mas perde unha, os dentes, é uma coisa dolorosa, a gente sabe que é. E infelizmente é o que a medicina tem para nos oferecer e a gente faz uso sim, porque a gente quer viver, né? Quem está fazendo quimioterapia está lutando para permanecer vivo, está lutando pela sua vida. Então muitas vezes, lá em 2015, eu acabei ouvindo isso diretamente e às vezes até perto, né? Cochichando com meus familiares, né? Por que será que Deus está permitindo que a Alana passe pelo câncer? Por que será que Deus está permitindo que você passe pelo câncer, né? Nós somos crentes, nós amamos a Deus, servimos ao Senhor e de repente Ele permite esse vale nas nossas vidas, né? Por que será? E junto com a interrogação, infelizmente, já vinha o julgamento, já vinha o decreto, né? Deus está permitindo porque ela é uma mulher rebelde. Deus está permitindo porque ela é uma menina rebelde, uma mulher rebelde, deve estar em pecado, ela deve estar fazendo algo que a gente não sabe que Deus agora está permitindo esse vale na vida dela. Deus está punindo, Deus está castigando. Infelizmente, isso acontece até hoje, quando a gente vê alguém que esteja passando por um vale, seja de enfermidade maligna ou não, vai sempre se levantar um e dizer: está acontecendo isso na vida dele ou dela, porque Deus está punindo, Deus está castigando, né? E nós somos alvos desses julgamentos, sem nem ao menos as pessoas saberem como é o nosso íntimo com o Senhor, sem nem ao menos as pessoas conhecerem a nossa verdade, a verdade que a gente carrega junto a Deus, né? E eu fui alvo disso e eu posso confessar que na época isso me doeu, porque eu não estava em pecado, eu não matei ninguém, eu não estava fazendo nada que desagradasse ao Senhor, né? Eu não estava incorrendo nessa falha tão monstruosa a ponto do Senhor permitir um câncer de mama na minha vida, né? Então, eu conhecia a minha verdade com o Senhor, eu sabia das coisas que eu tinha com Deus, né? Do meu relacionamento com Deus, da intimidade que eu havia construindo. Então aquilo me doía, porque quando a gente escuta, mesmo a gente estando bem certo, aquilo acaba mexendo com as nossas emoções, né? Esses julgamentos. A gente começa a se sentir mal, culpado, realmente eu estou passando por isso, porque eu devo ter feito algo que desagradou ao Senhor. Meu Deus, você começa a se autopunir. Se você está num momento fragilizado e vem os acusadores, você começa a se autopunir e sem nenhuma razão, né? Por quê? Porque nós somos de carne e osso, minha gente. Então tem que ter muito cuidado. Isso é julgamento de gente religiosa. Isso é pensamento, acusação de gente extremamente religiosa, que se pular da linha do que o pastor, de que qualquer pessoa diga, ela vai achar que está incorrendo num pecado mortal. Pessoas religiosas são pessoas aprisionadas, são pessoas que realmente precisam conhecer a Deus, elas estão presas à religião. A religião, ela é algo que encarcera as pessoas. Então, eu passei por esses julgamentos de pessoas religiosas, mas graças a Deus que o Senhor coloca pessoas em nossas vidas, né? Pessoas que no momento em que a gente está ali sufocado de tantos julgamentos, de tantos problemas, de tantos temores, pessoas que se levantam com uma palavra amiga, pessoas que são instrumentos nas mãos do Senhor, que desbloqueiam, né, a nossa mente. E uma pessoa que já descansa no Senhor, né, ela me lembrou de uma passagem que está na palavra, que aquilo ali para mim realmente veio como a luz, veio a luz do Senhor sobre mim, quando ela disse: Alana, não fica aí inquietando
da tua alma, né? Não fica aí com o coração apertadinho desse jeito, porque a própria palavra nos diz e eu vou ler para vocês. É uma passagem que está em João 9, do versículo 1 ao 3, é uma passagem bastante conhecida, que diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Senhor, quem pecou, este homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu-lhe: Ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados de seus pais, mas para que nele se manifestasse a obra de Deus, para que nele se manifestasse a glória do Senhor. Ou seja, né, quando eu recebi essa mensagem via WhatsApp, aquilo ali realmente me serviu de um consolo da parte de Deus, né? Porque eu percebi, foi ali então que eu percebi que a religiosidade, ela cega o homem. Então, quando eu recebi essa mensagem, que inclusive foi até pelo WhatsApp essa mensagem, né? Eu realmente senti um consolo, eu senti um conforto, né? Eu senti um abraço do Senhor naquele momento. E era tudo o que eu precisava, né? De uma palavra amiga, não de uma palavra que estava me julgando. Não, eu não precisava de julgadores, de pessoas levantadas para me criticar e por achar que eu estava pagando o preço através do câncer, que o câncer era um castigo na minha vida. E foi ali que eu recebi, né, essa mensagem, essa palavra que me trouxe à memória que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E naquele mesmo momento eu também percebi como a religiosidade é cancerígena, né? Que na verdade todo o câncer que eu estava enfrentando, o pior estava sendo aquele julgamento, aquelas críticas, e que se resumia no quê? Na religiosidade. O grande câncer da história era a religiosidade. O grande câncer da humanidade se chama religiosidade, minha gente, né? Porque a religiosidade, ela te cega, ela cega o homem. A religiosidade, ela é capaz de cegar o homem ao ponto dele enxergar o que é bom e o que é certo apenas naquilo que ele acredita. Ou seja, se você cresce num meio que diz que tudo é pecado em todo o tempo, na verdade, você está se tornando escravo daquilo. E o que passa a ser diferente daquilo, você julga como pecado e já condena ao inferno. Está aí uma das coisas que eu aprendi depois que eu passei por essa experiência. Hoje, apontar o pecado das pessoas se tornou algo mais cultural do que algo que vem a condizer realmente com a verdade do Evangelho, com a verdade que a gente deve amar e aprender, que é o Evangelho, as coisas que o Senhor nos deixou através da Bíblia, através da palavra. Infelizmente é isso, e eu fui vítima disso no momento em que eu mais estava fragilizada, foi quando eu estava passando pelo câncer, passando pelo tratamento. Eu fui alvo dessa religiosidade, eu fui acusada de estar pecando, eu fui acusada de estar pagando o preço, né, sendo castigada por Deus. E isso é muito triste, sabe? Essa é uma mensagem assim para que você não haja dessa forma com as pessoas que estão passando por lutas. Não venha acusar, não seja um que se junta a uma rede de ignorância e acuse sem saber, porque eu volto a dizer, só quem conhece o nosso coração, só quem conhece intimamente o que a gente desenvolve com o Pai, somos nós e o próprio Senhor, né? Então, essa mensagem aqui é uma mensagem para que a gente saiba, né, o quão mal faz a religiosidade. Aquela religiosidade cega, que se cega para a verdade do Evangelho e se prende muito mais à cultura pregada. A cultura é de praxe ser assim. Se sair disso, está errado. E muitas vezes esse comportamento de praxe rotineiro, cultural, ele muitas vezes está em confronto com a própria palavra, sabe? Mas é inegável, não posso negar que o câncer, ele foi um divisor de águas na minha vida. O câncer foi um divisor de águas na minha vida, porque eu estava de mãos dadas com o Senhor e através do câncer eu vi a glória de Deus se manifestar na minha vida de tal forma que até hoje eu colho os frutos disso e eu sei que vai ser assim enquanto eu viver. Não vai mudar isso. Deus, ele me deu uma nova identidade depois do câncer, né? Eu hoje respiro a glória de Deus pós-câncer. Todo dia é um milagre, todo dia eu estar viva é um milagre. Eu reconheço, né, o favor de Deus na minha vida através, né, depois dessa doença, melhor dizendo. Depois do câncer, o Senhor me deu uma nova identidade, o Senhor me tornou escritora, eu escrevi 3 livros, eu passei a ter um espírito de ousadia, de coragem para viver e fazer coisas que eu não tinha, porque quando eu não tinha câncer, eu tinha um pensamento. Depois do câncer, o Senhor me abriu a mente, o Senhor me deu um discernimento a respeito de coisas, né, um espírito de ousadia, de estar aqui, inclusive, falando com vocês, coisa que eu não faria se eu não tivesse tido câncer. O câncer faz parte do meu testemunho, o câncer faz parte da minha história. É aonde Deus manifestou a glória dele sobre mim de forma palpável. É a minha vida, né? Então, quando você estiver passando por um momento que não precisa ser necessariamente um câncer e você
se revoltar ou achar que é o fim, saiba, faz parte do teu testemunho, essa parte escura, esse momento de dor, esse vale escuro faz parte da tua história. Ele vai te fortalecer, sim, porque se você estiver de mãos dadas com o Senhor, o fim de tudo isso vai ser sempre para glorificar o nome do Senhor, né? Hoje sim, eu tenho 3 livros, graças a Deus, livros online, livros que foram lidos, livros que eu tenho orgulho em dizer que eu escrevi porque eu tenho bagagem, né? Eu tenho uma história para compartilhar. E o câncer fez isso comigo. Ele me deu uma nova identidade, ele me deu um espírito de ousadia. Ele hoje... Isso que eu faço hoje, de estar aqui na internet, de estar com um canal no YouTube e em plataformas digitais manifestando a glória de Deus, é porque eu passei pelo câncer, é porque eu tenho motivos para glorificar o nome do Senhor. E é isso, é dessa forma que a gente deve enxergar vales dessa profundeza, né, como câncer, como doença, como percas, é dessa forma que a gente deve enxergar. Isso faz parte da minha história, e isso faz parte do meu testemunho. Isso não foi um castigo, na verdade, isso não existe, isso não é um castigo, esse é um trabalhar de Deus na minha vida, e mais uma vez a gente glorifica o nome do Senhor. Agora vem uma outra questão. Muitas vezes as pessoas, elas passam por vales, elas enfrentam doenças, né, e elas superam ali pela misericórdia e pela graça do Senhor, e elas simplesmente passam a negligenciar a bênção, né? Vamos falar sobre isso agora. Se você recebeu uma bênção do Senhor, tenha consciência de que junto com essa bênção vem uma grande responsabilidade. Assim, eu não poderia hoje dizer assim, o Senhor permitiu que eu fosse curada do câncer, que eu sobrevivesse ao câncer, glória a Deus e vida que segue. Não, junto com essa bênção, junto com isso que o Senhor me concedeu, essa graça, né, de ter atravessado o câncer e estar desfrutando da vida, como eu desfruto hoje, junto com isso veio uma grande responsabilidade. Tenha isso sempre em mente. Junto com a bênção do Senhor nasce uma responsabilidade. Junto com a bênção do Senhor nasce uma responsabilidade para que você saiba zelar por essa bênção enquanto você viver. O que eu quero dizer com isso? Junto dessa bênção que o Senhor me deu de me proporcionar, né, de ter sobrevivido ao câncer, de ter conseguido, né, hoje estar desfrutando de uma vida saudável, de ter riscado o câncer da minha história, junto com isso nasceu uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade, Ana? Zelar pela minha saúde. Eu tenho um compromisso com Deus e um compromisso comigo, que é zelar pela minha bênção. Se o Senhor permitiu que eu atravessasse esse vale, se o Senhor permitiu que eu vencesse o câncer, né? Junto com essa bênção nasceu a minha responsabilidade. Nasce a responsabilidade de zelar pela bênção enquanto você viver, enquanto eu viver. Ou seja, se o Senhor me proporcionou essa bênção de ter passado pelo câncer, de ter sobrevivido pelo câncer, pode ter certeza que junto dessa bênção nasceu uma responsabilidade para mim, que é não negligenciar a minha saúde, não negligenciar a minha rotina de exames, não negligenciar a minha alimentação, não negligenciar a minha saúde. E é assim que Deus faz. Tem muita gente que diz assim, o Senhor me curou e dá as costas e segue vivendo como se nada nunca tivesse acontecido. Não, mas quando o Senhor cura, tá batido o martelo, isso nunca mais vai acontecer, porque Deus fez e homem nenhum vai desfazer. Mas alto lá, junto com a sua bênção, vai nascer a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade é justamente você manter essa bênção, é você conservar essa bênção, é você fazer por onde manter sempre acesa a bênção do Senhor sobre a sua vida. E isso muita gente não entende, por que você ainda faz tanto exame, por que você ainda se preocupa tanto com a alimentação e não ser sedentário, e uma série de questões aí, se Deus já lhe curou, minha irmã? Peraí, Deus pode ter me curado sim, glória a Deus por isso, mas a minha parte nessa história, a minha tarefa de casa, eu tenho que fazer bem certinha para manter a minha bênção sobre a minha vida. Não adianta eu me negligenciar, sabe? Então tem muita gente que não tem essa consciência, né? Não só em relação ao câncer, né? Mas em relação a uma infinidade de situações, né? Quando Deus lhe abençoa, se Deus lhe dá uma casa, você tanto pediu uma casa, meu Deus, eu pedi tanto uma casa ao Senhor e o Senhor abriu as portas, eu pude ter essa casa, glória a Deus. E junto com essa casa, não vai nascer a sua responsabilidade de zelar pela casa? De pagar as suas contas, de cortar a grama, de limpar a piscina, né? De fazer faxina. Não nasce essa responsabilidade? Da mesma forma foi comigo e o câncer. Junto com a minha bênção nasceu a responsabilidade de eu manter a minha saúde sempre em dia. De eu fazer a minha parte, né? De fazer a parte que me compete, que é cuidar de mim.
Então é isso que eu queria dizer também, porque eu vejo, infelizmente, casos assim, em que a pessoa diz, não, mas o Senhor me curou e eu tô há 2 anos sem fazer um exame. O Senhor me curou e eu estou aqui sobrepeso e como de tudo e vivo assim, sabe? De uma forma totalmente indisciplinada com a alimentação, eu não faço uma caminhada, eu não faço uma academia, eu não faço nada. Ou seja, meu irmão, você teve a chance de o Senhor ter lhe abençoado, de o Senhor, pela graça, pela misericórdia, ter lhe concedido essa bênção. Faça a sua parte, não negligencie a sua bênção, não se auto-negligencie, sabe? Faça por onde Deus continuar te abençoando cada vez mais. Isso é uma coisa que não é só em relação ao câncer, eu volto a dizer, é uma coisa para a vida, é um pensamento para a vida, é uma iniciativa para a vida, né? E era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Se Deus te abençoou, zele pela sua bênção, faça a sua parte, se cuide, se ame, zele pela sua casa, né? Usando o exemplo da casa, zele pela sua casa. Se Deus, você quis tanto engravidar e Deus lhe deu um filho, hoje você deixa ele altas horas naquele celular, não conversa, não quer saber da vida dele, você queria tanto um filho, Deus lhe deu e hoje você não tira nem 10 minutos para conversar com seu filho, entrega o celular na mão e tchau. Ou seja, a gente tem que se autovigiar, porque a gente pede coisas ao Senhor e a gente se torna responsável pelas coisas que a gente pede, né? E era sobre isso o vídeo de hoje. Eu já falei demais, meu Deus, como eu falo da frente desse celular. Eu falo tanto que eu fico rouca, mas é isso aí. Eu queria compartilhar na verdade é compartilhar a minha história, né? Compartilhar parte da minha história com vocês e eu espero que venha edificar a sua vida verdadeiramente. Eu espero verdadeiramente que o meu testemunho, né, a minha reflexão acerca disso tudo venha edificar a sua vida. Quem sabe até abrir a sua mente para algo, né, que estava faltando da parte de Deus, para que você melhore o seu estado de vida, para que você melhore a sua qualidade de vida, certo? Vou parar de falar, o vídeo de hoje era sobre isso e eu espero que a gente se encontre no próximo vídeo, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo.